Olá, queridos irmãos, graça e paz, que grande oportunidade estamos tendo em mais um programa Farol Doutrinário e nós estamos dando continuidade a essa série maravilhosa que fala sobre os dons ministeriais, esses dons que estão listados lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, e fala que ele concedeu dons aos homens, né? Quem é ele? Jesus, o cabeça da igreja. Ele é quem deu dons aos homens para o aperfeiçoamento dos santos, para que a igreja, né, e os filhos de Deus pudessem entrar mesmo em uma atmosfera de crescimento e fortalecimento espiritual. Então esse tem sido um tempo maravilhoso e temos trazido mesmo uma interpretação bíblica a respeito dos dons ministeriais, a respeito da sua atuação. E hoje a gente tem aqui uma visita, né, um convidado muito especial, o nobre Manuel Dias. Amém. Ele já esteve conosco aqui, né, em algumas outras edições e nessa oportunidade ele também vamos estar conversando um pouco sobre o ofício do profeta, né? Eu sei que há muitas incógnitas sobre esse chamado e eu creio que vai ser um tempo muito esclarecedor, né, Maneco? Muito bom. Esse é um tema fantástico, porque, diferentemente de outros dons ministeriais, esse dom ministerial ele vem no Velho Testamento e ele adentra para o Novo. Sim. Mas com um caráter diferente de como ele funcionava. Sim. E esse olhar para amadurecermos o entendimento dessa chamada, ele é muito importante. Verdade. E é interessante, né, porque a Bíblia fala em Amós 3,7, certamente o Senhor Deus não fará nada sem primeiro revelar seu segredo a seus servos, os profetas. Exato. Era do interesse de Deus que esse dom, né, estivesse em manifestação. E dentre os 5 dons ministeriais, né, listados lá em Efésios 4, esse era o único que nós tínhamos em atuação dentro da Velha Aliança, né? Exatamente. Havia livros onde esse dom estaria em uma maior ênfase, né? Como o livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel. São livros que são dedicados, de certa forma, a esse ministério, né? Na Velha Aliança. Verdadeiramente, o Velho Testamento ele é construído, né, pelas histórias, as crônicas dos eventos dos reis de Israel, mas, noutra parte, ele também é construído pelas percepções proféticas de vários profetas, maiores e menores, como o próprio Velho Testamento divide, né, trazendo sempre um vislumbre do futuro. Eles tinham essa capacidade de, por estar na presença de Deus, discernir as coisas futuras e anunciar às pessoas previamente. Eu li uma frase esses dias que não era uma adivinhação, é que eles estavam na dimensão da eternidade. Uau. E eles tinham acesso para trazer a dimensão do Cronos do homem. Uau. E isso era um anúncio, era uma chamada muito forte, né, o caráter disso nos dias do Velho Testamento. Mas quando a gente vê para o Novo, nós vemos Deus ampliando os 5 dons ministeriais com um caráter também muito especial. Então, aquilo que era tarefa de um, hoje é tarefa de 5. E eu gosto de dizer, algumas vezes, ensinando sobre os dons ministeriais, que não tem um dom melhor do que o outro. Sim. Todos eles são importantes e se completam no contexto de trazer edificação para a igreja. Agora, parar e pensar sobre cada dom ministerial deve ser um momento interessante, como está sendo feito aqui, porque nós vamos apreciar, né, as características peculiares e até mesmo pensar como isso funciona para harmonizar com os outros dons. E principalmente porque o propósito dos dons é como a igreja vai receber desses dons de uma forma equilibrada. Se pensarmos os dons ministeriais como dietas diferentes, isso seria muito interessante, porque se a pessoa exagera num tipo de dieta, ela vai ficar com algumas deformidades, né? E o equilíbrio vai estar em você ter essa dieta de cada dom ministerial, pensando no povo de Deus, no corpo de Cristo. Verdade. Então, é interessante pensar conjuntamente, é interessante pensar separadamente sobre cada dom ministerial, porque a gente precisa saber como receber de cada um dele. E é muito interessante, né? O padrão assim, que a Bíblia estabelece entre o profeta da velha e o profeta da nova aliança, né? Exatamente. O entendimento, muitas vezes, da igreja
eu fui, né, de uma denominação onde a gente tinha muito esse entendimento do chamado do profeta só para trazer juízo, né, corrigir, que isso era uma das características muito evidentes no chamado do profeta na velha aliança, né? Então a gente tinha medo do profeta, né? Quando o profeta aparecia, era assim, ou ele vai trazer uma coisa muito boa ou vai trazer uma coisa muito ruim. E o outro extremo nesse contexto que você está falando, né, de como se pensava que ainda estava no Velho Testamento, porque é um termo bíblico lá, por exemplo, primeiro Samuel capítulo 10, de consultar o profeta, como só ele tivesse acesso à voz de Deus. Sim. E quando a gente equilibra com ensinamentos como ser guiado, que todo filho pode ter comunhão com Deus e ouvir a voz de Deus, desmistifica esse extremo, né, do que acontecia nos dias do Velho Testamento e ainda acontece nos dias da igreja que não tem luz de como Deus fala e se comunica com o seu povo, né? E aí leva o caráter do profeta para uma coisa distorcida do que deveria ser nos dias da Nova Aliança. Sim. É bem interessante essa colocação sua. E o padrão, né, que Deus estabelece na Nova Aliança, como você começou bem, claro que na Velha Aliança o profeta tinha mesmo aquela posição de destaque, né? Ele era aquela bússola para o povo, né, de orientação, de confirmação. E nós sabemos que na Nova Aliança, né, você nasce de novo, né, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e nós temos essa grande dádiva, né, e a alegria de termos o Espírito Santo como nosso guia, né, como nosso chefe, como aquele que conduz a nossa vida e destino. Mas eu sempre gosto de pensar, né, quando eu penso sobre o profeta da Velha Aliança, eu vi uma vez uma afirmação, né, de uma pessoa falando assim, não, né, sempre que você vê o profeta na Velha Aliança, sempre estava ligado a alguma tragédia, alguma desgraça. Mas eu disse, rapaz, eu consegui identificar muitas vezes nas Escrituras momentos em que esse chamado também na Velha Aliança foi uma porta de livramento, né? Sim. Foi uma porta de provisão sobrenatural. São diversas as atuações, né, as maneiras. Exatamente. É muito diverso como acontece a operação, até porque carrega um inspiracional muito forte. E ainda hoje existe esse inspiracional nos dias do Novo Testamento. No entanto, os limites é o que a palavra, ou o que a Bíblia fala, a doutrina do Novo Testamento nos dá espaço para isso. Mas uma coisa que você estava falando aí, e que eu acho que é curioso a gente pensar aqui, é que mesmo nos dias do Velho Testamento, com aquele modelo, com aquela identidade que tinha, até mesmo entre profeta, rei e sacerdote, os profetas eram os que tinham o acesso à voz de Deus, a dimensão do reino do Espírito com mais interpretação e clareza. Eu vejo duas nuances no Velho Testamento, Deus prenunciando ou dizendo vislumbres do plano dele e que se cumpre no Novo. Sim. É exatamente quando Moisés está cansado e até Moisés quer morrer e Deus diz, olha Moisés, chama dos 70 dos anciãos de Israel, né, de pessoas maduras, porque eu vou tirar do teu espírito e vou derramar sobre eles. E isso acontece, mas depois diz que 2 daqueles estavam profetizando no meio da congregação. Uau. E Moisés interpreta, né, Josué toma as dores daquilo, e ele interpreta dizendo, olha, quisera que todo mundo profetizasse. Isso. Então aí vai para um outro ponto que é a profecia fluindo para todos no corpo de Cristo. Mas não é no caráter do chamado, mas vão fluir. Sim. Esse é um. E o outro é Joel 2. Então, o fluir com o inspiracional está para todos no corpo de Cristo. Mas ainda, olhando para o Novo Testamento, vamos ver que Deus separa dons ministeriais, que vai ter um caráter mais pereno, mais contínuo disso, que é a chamada do ofício do profeta, sem ter um tom de exaltação ou inferioridade em relação aos outros dons ministeriais. Eu vejo os 5 dons ministeriais como 5 carros numa pista. Não está um mais alto que o outro. Eles cooperam entre si, têm trabalhos diferentes e complementares que
vão trazer verdadeiramente uma edificação completa. Eu, pensando nisso, eu gosto também de ver a expansão da igreja no livro de Atos. Sempre Paulo enviava pessoas ou tinha viagens. A gente vai ver viagens de 2, de 3, de 5, de 8 pessoas. E havia multiplicidade dos dons. Por quê? Porque quando a força de um parava de operar, o outro entrava. Eles viajavam conjuntamente para visitar as igrejas. Uau. E eu penso que esse leque, né, deles funcionando conjuntamente, e cada um com o seu dom, com sua unção, com sua chamada, trazia benefícios permanentes para as igrejas. Então, ver esse equilíbrio é muito saudável, né, e pensar equilibradamente. Porque o que é uma heresia? O que é um desequilíbrio? É ter uma tendência só numa ênfase da verdade. Sim. E aí vai para os extremos. Sim. Deus não quer, né, a gente em extremos. Exatamente. Né? Eu me lembro, né, do que o irmão Reagan fala, quando ele diz que Jesus apareceu para ele, né, em 1980. E naquela ocasião, né, ele tinha deslocado o ombro, estava no hospital, e Jesus aparece para ele e fala 1h20 sobre o chamado do profeta. Né? E a gente tem aquela visitação, né, imaterial, como ele concedeu dons aos homens. Tem um livreto também sobre o ministério de um profeta. Eu Creio em Visões, ele narra também. Isso, exato. Até com mais detalhes. Né? Acho que Creio em Visões é um dos livros que ele narra com mais detalhes sobre essa visitação. E ele fala, um dos objetivos centrais, né, de Jesus é falar dessa diferença, né, do profeta do Velho e do profeta do Novo Testamento, né, que o profeta, porque era uma época, né, que os profetas, né, estavam sendo colocados como se fossem maiores, né, entre superiores. Os chamados. Exatamente. Ele falava até de relatos de profetas que tomavam igrejas, né, exatamente, que se colocavam acima do pastor, que não entendia realmente como funcionar no corpo de Cristo. Né? E é interessante porque, assim, 1980, né, sei lá, quase 40 anos atrás, e a gente vê que esses problemas reafloram, né? Reafloram. A cada geração eles reafloram, e a necessidade de haver sempre um caminho de instrução. Uma vez um ministro conversou comigo, né? Rapaz, eu não entendo porque às vezes tem tantos eventos que são voltados para o profeta, né? E nós temos os outros 5 dons, mas eu penso, Mané, que essa confusão que ainda existe nas pessoas, dessa diferença, né, do Velho para o Novo Testamento, é que às vezes traz uma necessidade de um ensinamento mais específico, né, mais cirúrgico nessa linha. É verdade. E eu penso até que algumas coisas básicas do conhecimento bíblico, né? A gente conhece a Bíblia artesanalmente, né? Quem se converteu, tal. Sim. Quando você começa a estudar dispensações, Velho e Novo Testamento, você começa a distinguir as esferas onde eles atuavam. Sim. E aí, quando você começa a distinguir, você começa a entender que eles funcionavam para aquela época e que não é para agora. Sim. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção com a palavra da fé, com o pastor Bud, chegando em Campina Grande, né, eu vinha de uma igreja tradicional, onde tinha o pastor, a gente ouvia falar às vezes de um evangelista, uma pessoa avivalista era num acampamento. Então era uma coisa muito rara, né? Profeta era se você fosse para uma igreja pentecostal ou para uma reunião dos arredores da cidade, coisa desse tipo. Mas quando você começa a ser ensinado sobre o funcionamento dos dons ministeriais na igreja local, que foi o que o pastor Bud trouxe, e você começa a entender o papel do profeta para ajudar as pessoas, né, numa condução de perceber e ativar em si mesmo a sensibilidade para ouvir a voz de Deus também, isso trouxe muito equilíbrio. Sim. Né? Então, deixou aquela coisa de jogar um estrelismo para quem às vezes opera nesse dom, e entender que esse dom é levantado para me aguçar, me deixar sensível para as coisas espirituais. Então, ele é mais um treinador do que deve ser uma estrela que chama a atenção. E eu gosto de pensar assim, né? Quanto mais maduro a pessoa se move embaixo da unção, menos ela chama a atenção para si. Uau.
Então, existe imaturidade das duas partes, das pessoas que não são instruídas e de alguns que até têm essa chamada, mas não se treinaram para operar nela. Querem chamar muita atenção para si, e aí entra as distorções, aí vão entrando os problemas e muitas situações, a ponto de, como o irmão Reagan diz, que ele por um tempo recuou da chamada profética por causa de tanto desequilíbrio como funcionava esse dom. E Deus teve que lidar com ele para que ele voltasse a colocar a chamada de profeta em primeiro lugar, que deveria ser, antes mesmo da chamada de ensino. Isso. Então, ele mesmo recuou. Imagina as pressões que viveu. Verdade. Então, ensinar o corpo de Cristo a como se comportar em maturidade e levar aos profetas ou aqueles que têm essa chamada a entrar no equilíbrio, eu acho que é uma das chaves muito poderosas para que a gente possa trazer o funcionamento desse dom de forma saudável, de uma forma bem equilibrada, de uma forma complementar. Ele não é um único dom. Um outro extremo também que eu vejo é que quando se fala sobre sobrenatural, profecia ou fluir nos dons, parece até que é exclusivo só do ofício profético, e não é. Os dons espirituais vão fluir em cada chamada dentro do seu papel, da sua função ali. Às vezes ele vai ser a porta, né? Aquela porta de acesso. Então, às vezes, a forma de falar, né, é profética porque os dons estão ali, os outros não têm. Isso é feio. Meu Deus do céu, eu tenho vergonha disso. Verdade. Eu acho interessante, né? Assim, como o irmão Reagan e como o Rema, né, e o Ministério Verbo da Vida traz um ensinamento equilibrado, né, a respeito da operação dessa chamada. Eu lembro de algo que o irmão Reagan fala, né, que às vezes ele estava ministrando e ele parava e tinha que dizer: vocês precisam parar de puxar do meu espírito e precisam puxar do Espírito Santo, né, que está em mim. Uau. Sobre essa não só o profeta saber como interpretar o que Deus quer, mas o povo também saber receber desse dom. Exatamente. Essas duas linhas, elas precisam... Quando eu ensino na escola de ministro sobre o ofício do profeta, porque quando você vai falar, né, você também ensina sobre os ofícios dentro da escola, quando você vai falar sobre um determinado ofício, as pessoas que pensam que não tem o ofício já se acham fora, né? Vou estar aqui 2 dias ouvindo sobre o ofício do profeta, mas eu nem sou profeta. Porque não entendem que não é só quem opera, é como você receber do dom. Se esses dons foram dados à igreja, é porque a igreja tem uma responsabilidade de como receber desse Exatamente, dom. Perfeito. Né? E desfrutar desse chamamento. Né? Se tratando a gente vai caminhar, né? Eu creio que você aí está sendo muito abençoado com tudo que a gente está transmitindo, e a gente vai caminhar aqui nesse propósito de falarmos, né, sobre o chamado do profeta no Velho Testamento, como também o chamado do profeta no Novo Testamento. E como esse chamado operou também de forma tão eficaz no Ministério Verbo da Vida, né, Maneco? Sim. A fundamentação de todas essas... Tudo que a gente vive hoje. Eu lembro um dia muito único, acho que na década de 90, alguém estava ministrando, e estava ministrando mesmo debaixo da unção profética. E o pastor Bud estava do meu lado e ele disse... Era fora da igreja, não atrapalhava o culto, então ele teve uma oportunidade de comentar. E ele disse assim para mim: a minha chamada é apostólica, mas eu olhei tanto e observei tanto a vida e o ministério de Kenneth Reagan, que talvez eu tenha mais percepção da chamada profética do que da minha própria chamada. É inesquecível isso, né? Impressionante. E verdadeiramente, algumas vezes ele entrava nisso, né? Como a gente ensina, o apóstolo, às vezes, ele toca as outras unções ministeriais. Mas ele tinha uma percepção disso por causa da conexão com o irmão Reagan. O Rema carrega isso. Nós somos uma escola bíblica, mas ela tem um elemento do ensino debaixo, algumas vezes, da unção profética. Repousa na nossa escola. Né? Repousa esse elemento de abrir os olhos. Tem uma força muito grande. Né? Isso me faz lembrar aquilo quando Eliseu ora e diz: Senhor, abre os olhos desse jovem. Então, a unção profética, ela tem uma característica de desvendar, abrir o sobrenatural, né? Abrir as percepções, ativar
o espírito humano Sim. com suas faculdades de discernir o mundo espiritual. Sim, verdade. Então, o pastor Buddy ele foi muito sábio em como implantar a visão bíblica paulina dos dons ministeriais, da operação dos dons ministeriais, até mesmo o trânsito dos ministros itinerantes na abertura de igrejas e escolas, para que outros lugares pequenos pudessem receber das unções, mesmo sem ter uma estrutura de tantos ministros, Verdade. mas eles passavam nesses lugares. E eu atribuo grande parte do sucesso, né, do crescimento da obra nesse sentido, por causa do funcionamento dos dons ministeriais itinerantes, tocando vários lugares ao mesmo tempo. Verdade. E eu sempre lembro, né, no Velho Testamento, quando aquela mulher construiu um quarto para o profeta, né, em sua própria casa. Verdade. É como se ela estivesse abrindo um espaço, né, para o sobrenatural em sua própria vida. Havia algo que ela tinha recurso, ela tinha dinheiro, era bem sucedida, mas havia algo que só o sobrenatural podia trazer para ela. E abriu espaço, né, para aquela oportunidade. Isso. Trouxe algo que somente o impossível poderia provocar. E né? que a gente pode interpretar com as lentes do Novo Testamento agora. Sim. No caso, Velho Testamento, o espaço para o profeta. Hoje, o espaço para os 5 dons ministeriais. Sim, exatamente. Né? A gente sempre tem que ver agora na ótica e na luz do Novo Testamento, Sim. de como Deus estabeleceu para os dias de hoje. Exatamente. Né? É bem importante isso. Dentro de uma cronologia, né, bíblica, a gente vê esse chamado, né, na Velha Aliança, sempre com um dos focos principais, sinalizando a primeira vinda de Jesus, né? A sua segunda vinda também. Sim. E todas as palavras, né, que foram ditas 750 anos antes do Calvário, né? Ou quando Isaías profetizou sobre Jesus vindo como um bebê para sofrer, depois vindo como um rei. Profetizou o Calvário, profetizou, né, os flagelos, tudo aquilo se cumpriu exatamente, né, como foi profetizado. E nós sabemos que tudo que está falado sobre a sua segunda vinda também vai se cumprir literalmente, né, como está descrito nas Escrituras. E nós caminhamos, né, para o novo, né, o Novo Testamento. Exatamente. O que foi cumprido sobre Jesus, e a gente entra, né, dentro do que a igreja primitiva começa a expor, e dentro das cartas de Paulo, né? E do que ele começa a abordar também sobre esse assunto, e sobre a importância de a gente não achar que o chamado do profeta só foi para o Antigo Testamento, né? Que ele foi eliminado, digamos assim, dentro da Nova Aliança. Exatamente. E um dos pontos que eu acho que traz equilíbrio é você compreender que uma das operações do ofício profeta no Velho Testamento, eles vigiavam as verdades que estavam sendo esquecidas. Eles tinham esse papel, né? O perceber pelo Espírito de Deus o que é que está sendo esquecido, né? Sim. Às vezes, os reis, as guerras, esqueciam a dependência de Deus, o altar, né? A adoração distorcida, várias coisas, o povo distraído, eles chamavam ao arrependimento. Sim. Então, tinha uns elementos que era mesmo parte, né, desse zelo que operava neles para trazer esse sentimento de conexão com Deus. Quando eu falo sobre os 5 dons ministeriais, e a gente usa a figura da palma da mão, Isso. né, a gente fala que o dedo pequeno é o mestre, e eu gosto de dizer que o osso do mestre, né, como um cachorro que pega um osso com segurança, o osso do mestre é a Bíblia, a palavra, Sim. é a doutrina. O pastor, né, qual é o zelo dele, o que é que se move? A ovelha, ou o rebanho, ou uma ovelha individualmente, ou um rebanho de 100. Qual é o osso do evangelista? O osso do evangelista é o perdido, ou pregar o evangelho além das 4 paredes. O osso do apóstolo, que está aqui, é a obra e o levantamento de ministros, e a gente vê isso muito bem, né, naquilo que operou e opera no Verbo da Vida pela unção apostólica. Mas qual é o osso do profeta? É que todo mundo discirna a vontade de Deus. Uau. Então, quando a vontade de Deus está esquecida, ele fica tomado, ele fica aceso. Né? Então, quer que o povo volte para a palavra e volte para a comunhão.
Então, como eu falei, cada dom ministerial vai ter um elemento que Deus botou e dotou ele para trazer zelo, cuidado, proteção ao corpo de Cristo. E quando eu olho para Kenneth Hagin, eu vejo que uma das suas mensagens mais poderosas, porque ele não levantou uma escola de profetas, ele levantou uma escola de crentes maduros. É que cada crente maduro saiba ser guiado pelo Espírito. Uau. E lógico, no meio desses, quem tem a chamada profética vai correr bem. Mas que cada crente seja sensível à vontade Amém. de Deus no meio de tantas condições que você vai viver na vida cristã, desenvolver e enfrentar. Mas discernir a vontade de Deus. Isso mesmo. Então, esse elemento de conduzir as pessoas a discernir o que Deus está falando agora, entender a direção de Deus agora, ela está muito na chamada profética. Por isso que eles eram intérpretes. Por isso que vinha aquilo, assim diz o Senhor. Isso mesmo. Porque eles traziam clareza. Atos 13, estamos ali no Novo Testamento, né? Estavam reunidos, servindo o Senhor. De repente, no ambiente de presença de Deus, no ambiente parece que o Cronos fica suspenso, eles tiveram um discernimento de algo do coração de Deus. Paulo diz, conhecemos as profundezas de Deus. E o Espírito Santo falou de separai-me agora. Uau. A Paulo e a Barnabé. Uau. Então veio um discernimento exato para aquele momento, para a vida de pessoas que iria alcançar outros do outro lado, que seriam gentios. Então, veja, a vontade de Deus vindo como os anjos desceram, né? Paz na terra, glória a Deus nas alturas e paz na terra a quem os homens querem bem. Jesus estava chegando. Ali era o Kairos, a plenitude dos tempos. Então, os profetas eles vão saber o Kairos. Amém. E vão trazer uma comunicação divina do que Deus está falando. Não somente falou. Enquanto o mestre vai lidar e ensinar debaixo da unção com o que Deus falou, que está escrito, a doutrina, a construção, o profeta vai ter o contato com o que Deus está falando. Uau. E vai transmitir. Então ele precisa se esmerar para transmitir com muita fidelidade isso. Porque a mensagem é divina, mas o canal é humano. Então eu tenho que estar afinado para isso. E as pessoas têm que estar sensíveis para receber e ainda mais para julgar o que está sendo dito, à luz da palavra. Isso mesmo. Um dos exageros do corpo de Cristo, ainda nos dias atuais, é pensar que porque o profeta falou, não precisa de julgamento. Então, muitos erros, muitas coisas extremos aconteceram por causa de situações como essas. E justamente por tratar o profeta da nova aliança no padrão do profeta da antiga aliança, né? Esse senso de guia, de orientar, de que é absoluto. Exatamente, de com quem vai casar, né? Eu tenho que ir para essa igreja, para aquela igreja. As pessoas, elas não entendem que é o crescer espiritualmente, perfeito, né? Isso que aí. vai fazê-las discernir as estações, as formas, e que esse chamado para essa aliança, ele está para confirmar, né? Confirmar o plano de Deus, reavivar. Eu às vezes entendo, Mané, que a pessoa ela pode estar tão distante do plano de Deus, né? Ela se torna ignorante ao futuro, que às vezes alguém usado nesse chamado na nova aliança pode trazer uma coisa que para o nosso entendimento ainda é obscuro, né? Por quê? Porque você ainda não está debaixo talvez de uma infância, ou está debaixo de um tempo de pressão, e o futuro se torna, né, altamente... Exatamente. E às vezes você acha que aquilo não tem muita conexão, mas você coloca aquilo na prateleira. E à medida que você cresce espiritualmente, você se torna consciente, né, daquilo que foi dito. E você começa a entrar na plenitude daquele cumprimento. O próprio Pedro diz, né, que a palavra profética é como uma luz na escuridão. Uma luz distante. Isso. Não faz sentido. O que é aquilo mesmo? Né? Mas à medida que o tempo passa e que você vai construindo uma vida de obediência, mesmo pela fé, debaixo daquilo que Deus aponta, quando aquilo chega mais perto, você diz, meu Deus, eu pensava que era uma coisa tão insignificante, mas tinha ali uma direção, tinha uma coisa específica da parte de Deus e que era muito exato. Uau, maravilhoso. Pessoal, acho que você está sendo aí ricamente abençoado, hein?
com tudo isso que está sendo liberado e demonstrado aqui. Então, pessoal, estamos aqui falando sobre o chamado do profeta, né? Falamos um pouco sobre essa atuação na velha aliança, trouxemos também alguns contextos dessa atuação dentro da nova aliança, porque nós estamos em uma nova aliança baseada em promessas superiores, e se estamos numa nova aliança, temos que viver no padrão dessa nova aliança. Isso. Né? E às vezes, né, Maneco, um dos ensinamentos, né, que o irmão Hegel, o pastor Bud sempre trouxeram, é esse ponto de equilíbrio, né? Você nem está em uma linha da estrada e nem em um outro ponto da estrada, né? Sim. Aquele ponto de que o profeta ainda está no padrão da velha aliança, né? Ele tem que conduzir, tem que guiar, tem que dizer com quem vai casar, tem que dizer a próxima estação da vida, e também não trazer esse chamado para aquela linha de que ele não é mais para hoje. Ele não é mais pertinente, né, para essa dispensação. E a gente caminhar dentro desse ponto de equilíbrio, né, trazido para o padrão da nova aliança. Isso é simplesmente fantástico, né? O desenrolar das cartas e que Paulo ensina, né, principalmente Efésios capítulo 4, ele traz um fundamento para uma igreja no mundo gentílico. E pensando bem o contexto do mundo greco-romano, existiam divindades que tinham coisas proféticas também, só que era debaixo de um espírito enganador. E Paulo precisou fortalecer, por exemplo, para Coríntios, naquela cidade tinha um templo, tinha o deus Apolo, em que tinha uma brecha, uma fenda de debaixo da terra que subia gases e vapores, e mulheres ficavam respirando aquilo e começavam a balbuciar, parecendo como se fossem línguas. Uau. E tinham outros que interpretavam, e muitos iam ouvir essas profecias lá. Então, Paulo começa a lidar com a igreja de Corinto sobre o profético, e ele fala em 1 Coríntios 14, né, que se falar seja 2 ou 3, que tenham essa operação profética, ele está falando da forma do fluir sobrenatural santo, divino, que vem de Deus. Uau. Então, o engano profético já existia. Eu gosto de dizer que para cada dom do Espírito, o diabo tem uma imitação. Mas, como Paulo mesmo ensina, no mundo tem muitas vozes, mas eu tenho que discernir a voz de Deus. Isso mesmo. Então, não só quem tem a chamada, todos no corpo de Cristo devem desenvolver uma sensibilidade para ouvir e perceber o que é originalmente da parte de Deus. Então, Paulo toma textos para falar sobre isso. Vamos ver como Ágabo, um profeta, vamos ver em Apocalipse João sendo um intérprete de mensagens de Jesus para a igreja. Isso, Judas e Silas, né, em Atos 15, exatamente. Que eles profetizavam e fortaleciam os irmãos. Exatamente, encorajavam, né? Isso. Então eu vejo a chamada profética também como um elemento de encorajamento. Quando pessoas estão desanimadas, porque quando a profecia flui, vai trazer edificação, consolação e encorajamento. Então, essa força que vem pela palavra inspirada, ela transmite muita habilidade divina, né? Isso mesmo. Então, a gente vai ver o Novo Testamento confirmando isso. E eu queria trazer à tona algo interessante, né? Eu, há 1 ano e meio, 2 anos, comecei a ler o livro do Rick Renner, chamado Apóstolos e Profetas. E ele toma um tempo para falar que ele veio de uma denominação em que não se cria nem nos dons espirituais, nem especificamente sobre apóstolo e profeta. Lógico que parte do corpo de Cristo levou algumas vezes para um extremo, além da conta, esses 2 dons ministeriais. E a denominação de onde ele vinha levou para outro extremo, não existe. Profeta e apóstolo terminou lá no 1º século. E ele coloca de uma forma muito sábia o equilíbrio da operação desses dons ainda hoje no corpo de Cristo. Exatamente como irmão Reiga, como pastor Bud, conduziu e trouxe esse elemento, né, ou essa habilidade de ver as escrituras de uma forma aplicável, não só na teoria, porque a gente experimenta isso nas igrejas Verbo da Vida. Então, eu sou muito grato por Deus ter me plantado nesse lugar onde essa consciência não é desequilibrada, mas é equilibrada. Verdade. E quando eu penso nesse equilíbrio, eu penso
né? Rotineiramente a gente está num carro e você tem que parar para calibrar os pneus. Então eu vejo a atuação dos dons ministeriais com uma calibragem muito equiparada nos 5 dons ministeriais. E o ensinamento, a continuidade de pensar biblicamente sobre cada um deles, né, como a gente está fazendo agora, vai nos manter na rota. Isso eu diria mesmo. que esse é um debate, uma conversa de manutenção. Verdade. Talvez para alguns de iluminação, Verdade. para outros de manutenção, Isso para que mesmo. a gente possa percorrer, né? Eu gosto de pensar assim, não existe competição entre os dons ministeriais, existe mútua cooperação. Isso mesmo. O que Paulo aplica lá em Efésios capítulo 4, né? Segundo a justa cooperação de cada parte, falando dos membros do corpo de Cristo, eu pensaria também esse mesmo princípio, a justa cooperação de cada dom ministerial para abençoar a igreja, Amém. abençoar o corpo, seria aplicável e muito sensato pensar dessa forma. Isso mesmo. Não existe competição entre os dons ministeriais, existe cooperação. Isso mesmo. E da importância, né? Talvez quem está nos assistindo agora possa pensar, eu não tenho muito a ver com esse assunto porque eu não sou um profeta, né? Mas a importância de saber receber Sim. desses dons que foram dados, né, pelo cabeça da igreja. Exatamente. Porque quando Paulo fala em Efésios 4, né, e ele começa a discorrer que ele concedeu dons aos homens, e ele começa a nomear cada um desses dons, ele fala que isso, né, vai estar operando até chegarmos à plenitude, né, da varonilidade. E eu acho que nós ainda não chegamos. Não. Nós estamos ainda em uma No caminhada processo. de crescimento e precisamos desses dons, né? Sempre que eu penso, Maneco, sobre o ofício do profeta, né, na nova aliança, eu sempre penso em 2 pilares importantes, né, que precisam estar em atuação sobre aqueles que estão nessa chamada. Né? Primeiro, ter a palavra de Deus como um fundamento. Né? Eu lembro de algo que o pastor Bud falava, de que o profeta, antes de se mover nos dons, ele precisa pregar ou ensinar. Ou Ótimo. ensinar ou pregar. É como se ele estivesse dizendo, coloque uma pavimentação, Perfeito. né? Antes dos dons espirituais se moverem, porque senão a pessoa pode cair em excessos e entrar em uma linha que sai fora de Deus, né? E Deus nunca vai operar além das Escrituras. Você ensina, eu ensino também, ensinei por muitos anos, compreendendo o mover do Espírito. Sim. E eu gosto de pensar, isso é uma forma muito sensata, ter uma base da palavra. Por quê? A gente vai para Gênesis 1, o Espírito se moveu onde tinha a palavra. Sim, isso. Para mim isso é primordial. Um segundo ponto, simples também assim, é que mesmo que venha uma expressão ou uma unção, ou como antigamente, irmão Reagan usa isso no livro, o manto do Senhor venha e você fique debaixo de uma manifestação do Espírito, ainda assim nós vamos ter o poder de administrar isso. Sim. E esse poder de administrar é como começar e quando parar, quando aquilo para. Uau. Então muitos entram em extremos ou porque pessoas estão querendo que eu profetize, e eu vou profetizar se a unção não está ali para profetizar. Isso. Ninguém vai me forçar a profetizar, não. Nem tentar fabricar o que Deus não está envolvido. Exatamente. Então, algumas meninices, desequilíbrios nessa chamada é fruto de pessoas não saberem alguns desses limites, princípios, e que você não é obrigado a fazer o que os outros estão querendo que você faça. Exatamente. Você se move com Deus e nos limites da palavra. E dentro Isso aí do é o padrão melhor que está em do 1 Novo Coríntios 12, né? Exatamente. Todos os dons espirituais estão no controle do mesmo Espírito. Exato. Né? E que sempre vão operar com um fim proveitoso. Né? Se não há um fim proveitoso, é interessante porque às vezes pessoas acham que esse dom, né, ele é sobrenatural dependendo do quão espetacular quem está operando está se movendo em uma audiência pública, por exemplo, quando pessoas falam o CPF de alguém ou fala a rua que alguém morava. A pessoa, às vezes, ela foca tanto nesse tom sobrenatural que ela não administra. Mas isso teve um fim proveitoso, né? Qual foi o objetivo de só revelar um CPF? Né? Eu sei que Deus, às vezes, para alcançar alguém, ele vai por camadas. Né? A misericórdia dele e o desejo de que alguém seja alcançado pode vir nessas camadas. É como os milagres, né, para a cura do evangelista. Às vezes as demonstrações vai ser como
fogos de artifício para pegar a atenção, mas o Exatamente. propósito é que a palavra alcance o Exatamente, coração exatamente. e tenha uma conexão legítima com Deus. Exatamente. Né? E um outro extremo, né, são pessoas que operam nesse dom, achar que elas não precisam ser bom de Bíblia, né? Sim, E a gente sabe que o próprio irmão Rega era um profeta, né? Todo o ensinamento que Sim. nós temos do Rema, né, fruto, das bases, é fruto desse homem, né? Dessa do quanto ele se dedicou no ensino, né? Exatamente. Da importância que é você colocar o fundamento da palavra. Eu acho que dos fatos do pastor Ban ter esse cuidado é dos profetas não só se fundamentarem nos dons espirituais, né? Ou só colocarem a expectativa, né? Que se eu tiver 1 hora em uma audiência, eu tenho que ficar 1 hora profetizando. Eu tenho que ficar 1 hora fluindo nos dons. A necessidade de colocar essa estrutura, né? Como se a gente saísse na rua e tivesse um cano estourado, né? Água fluindo. É água, mas a água estaria fora do propósito dela. Mas quando tem um encanamento em uma casa, aquele encanamento faz o quê? Canaliza aquela água para as necessidades, né? O Perfeito. Banheiro, a cozinha. Então, a palavra... E até a dosagem. Exatamente. A palavra, ela dá aquela estrutura, né? Exato. Ela traz as condições, né, para que o fluir de Deus alcance as necessidades. Maravilhoso isso, né? concordo plenamente. Afetar o que precisa ser afetado, né? E um outro ponto, mano, é que eu penso, né, que é muito importante para esse chamado é o envolvimento com a igreja local. Sim. Né? Essa conexão com o pastor e com a igreja local. O que acontece? É uma frase, Guto repete, eu penso ser dele, que a universidade do ministério é a igreja local. Você querer se desenvolver fora do âmbito da igreja local é um pouco perigoso. Sim. O que vai acontecer algumas vezes no profeta? Porque ele precisa se concentrar em Deus, ele se isola. Mas esse se isolar não quer dizer que eu vou me isolar da congregação. Eu me isolo num tempo de comunhão com Deus e não da congregação, não do convívio com as pessoas. Sim. Então, muitas coisas nasceram erroneamente porque pessoas se auto-intitularam, se isolaram, começaram a fazer atuações no contexto desse dom, fora do contexto da igreja local, e não tinham equilíbrio com o ambiente das outras unções, nem a pessoa se deixava ser avaliada, instruída, conduzida, né? E aí começou a ter muitos problemas, né, de chamadas proféticas que não atuavam dentro da igreja local. E aí, voltando para o que você está falando, né, o que irmão Rega ensina, o que pastor Bud implantou sobre entendermos o funcionamento e tudo ser feito dentro do contexto da igreja local, isso trouxe muito equilíbrio, trouxe uma manutenção, trouxe, como a Bíblia diz, né, sujeitai-vos uns aos outros. Uma das passagens que me chamam muita atenção, não só como crente para com o outro crente, mas Paulo como apóstolo aos outros apóstolos. Em Gálatas 2, ele diz que precisava sujeitar as revelações dele às pessoas de Jerusalém. Uau. Então, você submeter o seu ministério a outros, isso é muito saudável. Uau. Então, eu vejo esse ambiente da igreja local onde a gente se submete uns aos outros. A minha revelação que eu recebi está num contexto onde eu sou avaliado, isso me protege. Uau, muito bom. Parece que me tolhe, mas me protege. Então, esse modelo bíblico, ele é muito saudável. E traz uma longevidade, né? Sim. Eu certa vez pensando, né, e lembrou de atuações e de chamados que muitas vezes eles são tão poderosos, né, em uma audiência pública, né, e você vê aquele dom quase na potência máxima para outras pessoas, mas às vezes na vida pessoal do indivíduo que está sendo usado, coisas mínimas não são identificadas por ele mesmo e não são tratadas, né? É como se aquele sobrenatural fosse mais usado para o povo
do que um sobrenatural que fosse usado para si mesmo. Até porque o dom está ali. Exatamente. E eu pensando sobre isso e falando com o Senhor, né? Qual é a resposta para uma questão dessa, né? Alguém ser usado de uma forma tão sobrenatural para outros e em áreas básicas da vida não identificar quais são os pontos que precisam ser ajustados, né? E uma das respostas que veio para mim foi a falta da igreja local. A falta da igreja local em um indivíduo assim é como se a igreja local e o pastor, né? Ele tem a capacidade de ter aquela visão aérea. Ele consegue sinalizar você do que você não tem a capacidade de se sinalizar. Então, às vezes, a pessoa, por não se comportar como um cavaleiro solitário e não ter essa identificação, né? Interação com a igreja local, ela acaba se distanciando dos pontos bases, né? E porque o dom está operando nele, ele tem a capacidade de identificar nos outros o que precisa ser avaliado, mas é como você falou, né? Citando esse exemplo de Paulo aos Gálatas, ele não sujeitou, né, a si mesmo para que outros pudessem lhe avaliar e trazer esses ajustes que definem a longevidade, que definem o plano de Deus, né? E a consequência de não estar na igreja local não somente afetou a si mesmo, afeta os filhos, afeta a esposa, afeta todo um conjunto, né, de situações. Certa vez eu peguei um estudo que dizia assim: na infância, toda criança quer ser independente. Aí ela cresce um pouco. Aliás, vou voltar. Na infância, a criança é totalmente dependente. Aí ela cresce um pouco, ela já quer ser independente. Uau. Aí quer voar com as asas, quer fazer tudo só, um pouco do que você falou aí. Mas qual é o maior nível de maturidade? Interdependência. Onde eu vou, mesmo alcançando a maturidade, ainda assim eu me submeto, porque eu sei o poder que isso tem de me preservar. Então, ministerialmente, às vezes a gente vê alguém começando com a chamada profética, aí desponta alguma coisa, já quer voar alto demais. E ela não tem estrutura para aquilo. Isso. Então, começa a ter algumas situações e problemas no percurso que tem que recuar. Isso. Porque não passou pelos processos de crescimento. Exatamente. E aquele maior nível de maturidade, Exatamente. Interdependência. Uau. Então, na igreja local é esse ambiente onde a gente essa saúde espiritual. Essa saúde. Tanto submetendo uns aos outros, como a uma liderança, a um pastor, como aos outros dons ministeriais. Exatamente. O irmão Reagan, ele fala às vezes que ele sempre diz, né, que era bom que um itinerante fosse pastor e um pastor fosse itinerante, maravilhoso, né? É como um calçar o sapato do outro. E eu penso também, Maneco, que quando você tem uma conexão afinada com sua igreja local, com o seu pastor, por mais que você não tenha exercido diretamente aquela função, mas você se torna tão consciente desse outro lado, o poder, né, desse equilíbrio. E como você está aberto àquela influência e transposição, você acaba adquirindo essas ferramentas sem necessariamente ter exercido aquele chamado de uma forma direta, né? Você adquire bom senso, você sabe respeitar limites. Exatamente, entrar e sair de ambientes, né? Porque eu já vi situações que muitas vezes a pessoa pode ser até tem uma grande evidência no dom, mas ela não sabe se relacionar. Então, aquela porta foi fechada. O dom não manteve a porta aberta. Verdade. Mas o bom relacionamento, somado ao que Deus nos confiou, mantém as portas abertas. Né? E é essa conexão com a igreja local que traz para você esse bom senso que você só sabe que está lá, porque quando a situação aparece, você sabe como agir diante dela. Sim. Né? Um poder de administrar, né? Exatamente. É uma dádiva de Deus, né? E eu penso que essa é uma das características essenciais para um profeta dentro, né, desse contexto da Nova Aliança. Do Novo Testamento. Isso é muito saudável, né? E pensar, muitos se esmeram para operar no dom, mas eu gosto do que o irmão Reagan diz no livro Ele Concedeu Dons aos Homens, independente da chamada. Sim. Deus coloca o dom no nosso espírito e eu tenho que me treinar para aquele dom. Sim. Mas a casa onde o dom está, a minha vida, meu mundo dos relacionamentos, o entrar e sair, meu temperamento, o controlar a minha carne, cabe a mim. Isso aí.
Então, como vaso, eu me preparo para ser o lugar onde o dom se manifesta. Amém. Maravilhoso. Então, como é importante a pessoa não só se firmar no dom, mas se preparar como um vaso que conduz o dom. Amém. Maravilhoso. Nossa, que tempo maravilhoso, hein? Acho que a gente teria boas horas, hein, Maneco? Se fôssemos discorrer sobre tudo o que envolve essa chamada, né, a chamada do profeta dentro do Velho e do Novo Testamento. Mas você pode se aprofundar dentro desse ensinamento, né? Nós temos materiais maravilhosos em nosso Verbo Shop, que ele concedeu dons aos homens, né? Os dons ministeriais. O ofício do profeta. Isso, o ministério de um profeta. Todos estão disponíveis aí no nosso Verbo Shop. Né? Você pode entrar, né, através do nosso site ou procurar uma das nossas igrejas Verbo da Vida e adquirir esse material e se aprofundar dentro disso, né? Sempre que as pessoas vêm para mim e perguntam que livro você indica, né? Dentro dessa chamada, eu sempre indico esses ensinamentos. Por quê? Porque são ensinamentos confiáveis que estão dentro de uma estrutura bíblica e que não vão trazer engano e nenhum tipo de extremo, né? Eu ainda acrescentaria mais 2 ou 3 livros, né? Eu acrescentaria Seguindo o Plano de Deus, que é muito inspiracional. Sim. E o Espírito Santo e os seus dons. Uau. O que tem da chamada profética de irmão Rega diluído ali é uma verdadeira enciclopédia para você aprender como operar, como se comportar, como se conduzir, os limites, como não chamar atenção para você, como colocar ênfase na palavra, no Espírito Santo, em Deus, numa interpretação de Deus. Eu acho de grande riqueza e eu te aconselharia a você ler e reler esse livro para esse aprofundamento. Isso mesmo. E é isso aí. Vamos continuar nessa série maravilhosa sobre os dons ministeriais. E você está vendo que existem coisas, todas as vezes que a gente se expõe a um assunto bíblico, algumas vezes a gente vai olhar para ele de um telescópio, né? De uma forma mais ampla, mas algumas vezes a gente vai lá no microscópio e vai ver alguns detalhes mais precisos. Muito então, durante esse período, vamos estar assim, indo para o telescópio, vendo algumas coisas de uma forma ampla, mas sempre indo para aqueles detalhes específicos que fazem parte, né, do assunto que vamos estar abordando aqui. Então, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado, Maneco, pela sua disposição em estar conosco. E vamos continuar avançando em manter firme o DNA e a visão da família Verbo da Vida no Brasil e em todas as nações. Então, um forte abraço e até o próximo programa Farol Doutrinário.